A paz do Senhor Jesus. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso é motivo de estarmos alegres na presença do Senhor. Como você está se sentindo hoje? Eu não sei se você está se sentindo desprotegido. Talvez você esteja sentindo medo. Talvez as lutas tenham feito com que você esteja paralisado. Não caminhe mais, porque o medo, ele faz isso. Ele traz paralisação. Talvez você busque em pessoas uma proteção, um aconchego, mas eu quero te dizer que só no Senhor, só debaixo das asas do Todo-Poderoso, nós estaremos bem seguros. Amém? O meu nome é Cleide Valverde e nesses breves momentos eu estarei compartilhando a palavra que o Senhor tem colocado diariamente no meu coração. Eu quero pedir aos meus irmãos e às minhas irmãs que ainda não fizeram a sua inscrição nesse canal que o façam. Que deixe aqui também ouvir essa mensagem, o seu gostei, para que você possa, em nome de Jesus, ser um grande contribuinte na palavra de Deus. Você sabia que existem pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus através da sua vida? Pessoas que fazem parte do seu contato. É assim que o reino de Deus tem crescimento. Eu me posiciono para trabalhar para o Senhor. Você se posiciona, outra pessoa se posiciona e assim o reino de Deus vai ter um crescimento. Nós somos instrumento do Senhor. Compartilhe essa palavra. O YouTube vai entender que essa palavra é uma palavra importante e vai impulsionar para o maior número de pessoas. E o reino de Deus terá crescimento através da minha vida e da sua vida. Amém? A palavra hoje está no livro de Marcos, no capítulo 14, a partir do versículo 68, que diz assim: Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes, e saiu fora do alpendre, e o galo cantou. Amém? Glória a Deus. Essa aqui é uma passagem onde Jesus estava reunido perante o Sinédrio, né? E Pedro o nega. Jesus estava ali reunido com pessoas que faziam parte daquelas pessoas que tinham poder para decidir os destinos de homens. Eles julgavam. Aqueles homens eram homens religiosos, eram homens que eles buscavam apanhar Jesus de qualquer forma, porque Jesus o incomodava. Eles tinham poder de ter decisões políticas, de ter decisões na educação e ter decisões naquilo que seria, aleluias, a vida de uma pessoa. Qual rumo tomaria a vida de uma pessoa? E ali aqueles homens religiosos, eles se reúnem e eles testificam falsamente contra Jesus. Eles levantavam acusações contra o Senhor, não tinha nenhuma coerência, porque elas eram falsas. Mas eles, juntos, condenaram o Senhor Jesus à morte. E aqui fala que Pedro, quando ele foi identificado por uma das servas daqueles homens, daqueles religiosos, ele diz: eu não conheço, eu nem sei o que é que você está dizendo. E ali ele saiu fora, a palavra disse que ele saiu fora do alpendre. E o que nós vemos aqui? Pedro era um discípulo que andava com Jesus, mas Pedro, mesmo vivendo, muitos milagres acompanhando o Senhor Jesus, porque Pedro era um testemunha ocular daquilo que Jesus fazia. Pedro andou com Jesus, mas houve um momento que Pedro se sentiu acuado, ele se sentiu ameaçado, porque ele viu aquele, aleluia, que ele colocava toda a sua confiança, toda a sua certeza. Naquele momento, ele viu ele sendo levado pelos homens, levado à morte, e a morte de cruz. A morte de cruz significava que a pessoa era amaldiçoado, era conhecido como maldito. E Pedro ali sentiu medo. Então Pedro não estava totalmente depositando a sua confiança em Jesus. Pedro pensava, porque aqueles que conhecem Jesus, eles podem até vacilar, sentir, um vendaval, mas eles permanecem firmes. Eles permanecem fixos na rocha.
E Pedro ainda não havia tido um verdadeiro encontro com Jesus. Ele andava com Jesus, mas havia algo que Pedro deveria entregar a sua vida totalmente e ficar totalmente na dependência do Senhor. Crer que o Senhor, todas as palavras que o Senhor foram ditas pelo Senhor eram verdadeiras. O Senhor, em uma certa passagem, perguntou a Pedro: quem eles dizem que eu sou? E ali os discípulos começaram a perguntar. Alguns dizem que o Senhor é a ressurreição de João Batista, outros dizem que é um profeta, mas Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E assim o Senhor respondeu para ele: verdadeiramente, o Espírito Santo, meu Pai, revelou para você. Porque Pedro não tinha capacidade, não tinha maturidade, aleluia, para entender que ali estava o Filho do Deus vivo. E ali ele nega. Ele foi dominado pelo medo, pelos seus sentimentos. Eu não sei o que tem acontecido na sua vida. Qual é o domínio que seus sentimentos têm trazido para você e tem te levado a tomar decisões desastrosas. Por quê? Em todas as decisões há um resultado, há uma consequência. Elas podem ser boas ou ruins. E nesse caso foi muito ruim para Pedro. E houve um sinal, porque Jesus já havia o advertido. O galo cantou. E naquele momento, Pedro negou Jesus. Ele disse que ele não fazia parte. A mulher insistiu dizendo: olha, você se veste, aleluias, como um deles. Você anda como um deles, você fala como um deles. E Pedro disse: eu? Não. Você fala como uma louca. Não, eu não o conheço. Eu não ando com eles, eu não sou como eles. Quando nós temos esse comportamento de negar Jesus, e negar Jesus significa não obedecê-lo, não acreditar que as suas promessas serão cumpridas em nossas vidas. Esse foi o comportamento de Pedro. Mas ali não começou de uma hora para outra, quando Pedro, ele havia sido abordado pelaquela mulher. Porque no versículo 54, a palavra disse que Pedro o seguia de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote. Estavam assentados com os servidores, aquietando-se ao fogo. Então, Pedro estava ao redor daquela fogueira, ele estava longe de Jesus, ele estava buscando naquele fogo que se apagaria, aleluia, o seu fortalecimento. Ele estava procurando se proteger daquele frio daquela noite, porque não era uma noite comum, era a noite onde Jesus estava sendo levado. E Pedro ali estava se aquecendo naquela fogueira, quando Pedro tinha o próprio Filho do Deus vivo andando ao seu lado. E Pedro se afastou, e por isso Pedro negou. Talvez você tenha se afastado, aleluia, dos caminhos do Senhor. Talvez você não seja mais uma pessoa que esteja totalmente voltada a buscar as coisas do alto, a ler a palavra de Deus, a mergulhar na palavra de Deus. Talvez você esteja passando por batalhas espirituais na sua mente. E todo esse comportamento fez com que você chegasse a ter frieza espiritual. E aí você se afastou do Senhor ao ponto de negá-lo. Eu quero te dizer em nome de Jesus, porque logo à frente o Senhor Jesus encontra Pedro. Depois, aleluias, e o olha nos seus olhos e ali ele o perdoa, porque Jesus ele consegue esquadrinhar nossa mente e nosso coração. E Deus viu, o Filho de Deus viu que Pedro, um ser humano como nós, suscetíveis a erros, miseráveis, pecadores, mas que Pedro ali havia se arrependido. E depois daquele momento, Pedro teve a sua conversão. Pedro entendeu tanto que Pedro ficou tão cheio da presença do fogo do Espírito Santo que a sombra de Pedro curava. Imagine que unção, que poder de Deus. E Pedro, ao ser levado também, para a morte, esses heróis da fé, que eles foram levados para a morte, porque não negaram o nome de Jesus, Pedro disse: eu não sou digno, aleluia, de ser crucificado como meu Senhor. Me coloca aqui de cabeça para baixo. É assim que Jesus faz, aleluia. Ele faz uma reviravolta em nossas vidas. Ele muda tempo, ele muda circunstâncias, ele tira rei, ele estabelece reis. Ele faz aquilo que é necessário para que nós sejamos alcançados com a sua cura, com a sua libertação e com a sua salvação. Amém? Essa é a palavra de Deus. Que Deus continue ministrando os corações e que hoje você possa, em nome de Jesus, vigiar e enxergar
o que está fazendo você se afastar de Jesus, antes que seja tarde demais e que você venha o negá-lo. E que se ainda você o negou, saiba que tem um caminho. O próprio Jesus, ele me perdoa e te perdoa. Porque ali onde nós caímos, ele vai nos levantar. E nós vamos prosseguir para o alvo que é Jesus Cristo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Poderoso Deus, graça nós te damos. Louvamos e engrandecemos o teu santo nome. Queremos te agradecer porque tu és maravilhoso. Tu és digno de toda honra, de toda glória, de toda majestade, de toda exaltação, Pai. Pai, nós te louvamos, Pai. Obrigada pelo teu amor e pelas suas misericórdias que são infinitas e inesgotáveis. Senhor Deus, que a chama viva, ao fogo do Espírito Santo venha arder em nós. E onde nós paramos, onde nós deixamos de te seguir, Pai. Que o Senhor venha agora, Deus, em nome de Jesus, nos colocar no centro da tua vontade. Que o Espírito Santo nos conduza nessa caminhada, que nos fortaleça. Para que a gente, Pai, em nome de Jesus, não venha negá-lo. Oh Deus, em nome de Jesus, cobre a nossa casa com teu sangue, os nossos queridos. Em nome de Jesus, repreende todo espírito de enfermidade, toda seta do inferno, toda maldição mandada e proferida agora na autoridade do nome de Jesus caia por terra. Nós declaramos que nós viveremos, Pai, em nome de Jesus, ao gosto de Deus, que será um grande testemunho nesses dias para louvor da tua glória. Te pedimos que o Senhor invada as UTIs, os hospitais, soprando o seu hálito de vida, de cura, de ressurreição, que quebre diagnóstico, que escreva uma nova história na vida, meu Pai. Em nome de Jesus, daqueles que verdadeiramente se lançaram para te conhecer, Pai, em nome de Jesus. E daqueles que se arrependeram, Pai, que se afastaram por um período de ti, mas agora retornam, Pai, porque sabe que sem o Senhor, Pai, nada podemos fazer. Senhor Deus, toma essa nação em tuas mãos, cobre nossos dirigentes com o teu sangue, dê sabedoria, em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos, Senhor Deus, por Israel, abençoa Israel, que os seus anjos estejam acampados aos céus de Israel, livrando, Pai, de toda guerra, Senhor, de toda malignidade, em o nome do Senhor Jesus, porque agindo o Senhor não há nada nem ninguém que possa impedir o Senhor trabalhar. E é aquilo e quem o Senhor abençoa, Satanás não pode amaldiçoar. Em concordância, nós ligamos essa oração aqui na terra, está ligada nos céus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe e que vocês tenham, em nome de Jesus, um dia de milagres. Amém? Glória a Deus. A paz